Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Muita alegria, estamos juntos, juntas e juntos aqui novamente. No dia de hoje, eu vou falar de mais um livro da coleção Livre Pensar, que se chama A Imortalidade da Alma, de Davi Santamaria. Eu só tenho o livro em PDF, ele é gratuito, pode ser baixado no site do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. É só colocar isso no Google, vocês acham o livro. E qual é a importância dessa coleção Livre Pensar? Essa coleção é o Arthur Quioro, eu tenho trazido outro livro dele, nosso ex-ministro da Saúde, querido espírita, professor, sanitarista. Ele é assessor especial da presidência do CEPA. E o CEPA é um centro espírita, de espíritas laicos. E essa coleção Livre Pensar, ela reúne diferentes pensadores e que querem levar em linguagem simples aquilo que Kardec nos deixou em 1857, mais atualizado para o século XXI. Então, é fundamental a gente olhar todo esse material, porque tem gente que não se identifica com a forma de ver, por exemplo, do Sejus. O Sejus está aqui, vai fazer 3 anos de Caminhos do Espiritismo e vem trazendo exclusivamente Kardec e repensando Kardec sob a ótica progressista. Mas tem espíritas que se identificam mais com a questão laica. O importante é que nós consigamos amorosamente ter em comum aquilo que nos une, que são os princípios filosóficos, éticos e morais trazidos por Allan Kardec. O restante, nós podemos trocar em debates de ideia amorosos, com muita sororidade e fraternidade. Portanto, eu faço questão de trazer esse material aqui, já que a intenção é disseminar esse material. Então, para isso, eu vou pegar aqui a parte que eles vão falar de percepção extrasensorial, PES, e experiências de quase morte. Por quê? Porque, pessoalmente, eu já vivi um pouco de cada. A experiência de quase morte foi quando eu fui baleada, quase 27 anos, levei um tiro no peito, já contei aqui uma vez, e fui para uma UTI. Então, lá eu tive uma experiência de quase morte enquanto eu aguardava o socorro, enfim, tudo mais. Já contei aqui, não faz bem há muito tempo. E as outras percepções extrasensoriais, eu convivo com elas de forma muito harmônica e há muito tempo. Então, vamos começar com o texto aqui de Davi Santamaria, que é do CEPA, para a gente poder conversar um pouquinho mais com isso. E deixem nos comentários o que vocês acharam. Ele vai falar assim, que as duas percepções são de natureza anímica, ou seja, o próprio espírito encarnado é que tem essa experiência, que não significa que não possa receber a ajuda de algum espírito desencarnado. Então, a percepção extrasensorial, ou PES, que nós vamos chamar até agora PES, é um tipo de percepção que se limita aos fenômenos de telepatia, clarividência e premonição. Pessoalmente, eu tenho mais telepatia e premonição. A clarividência é mais limitada para mim, mas em alguns casos eu tenho. A telepatia, ele vai dizer que é uma percepção extrasensorial do conteúdo da mente de outra pessoa. Ou seja, é sem a intervenção de nenhum sentido físico, né, nosso, de nenhum conteúdo, e nós acabamos sabendo do conteúdo da mente da outra pessoa, né? Então, nós podemos dizer que é um contato de alma a alma. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo já em uma das experiências que eu tive, mas que essa poderia ter me colocado numa situação bastante ruim. Certa feita, eu trabalhava com um grupo de executivos que aguardavam outro que estava para chegar, um argentino. Eu não vou dizer nomes para preservar as pessoas. Quando ele chega ao escritório e eu recebo, ele fala assim, você não sabe o que me aconteceu e por que eu me atrasei. Eu falei, eu sei, você foi assaltado e te furtaram, entre outras coisas, o relógio. Ele levou um baita susto. Como você sabe? Ou seja, parece que eu tinha feito alguma coisa. Mas eu simplesmente me conectei com a mente dele naquele minuto e li o que ele ia me contar. Traduzi isso, aí eu expliquei, claro, para essas pessoas, às vezes elas não acreditam nisso, eu falo, eu tenho uma mente muito telepática, então às vezes a pessoa começa a pensar alguma coisa e eu já li. Então, isso acontece com frequência. Não é muito bom no caso de relacionamentos amorosos, isso eu estou de prova, porque às vezes as pessoas também ficam bastante cismadas. Bom, voltando ao livro. Ele vai dizer o seguinte, graças a inúmeras experiências do Dr. Ryan na Universidade de Duke,
nos Estados Unidos, demonstrou-se estatisticamente que a telepatia é uma realidade e que certamente acrescentaríamos uns recursos utilizados pelas almas encarnadas e desencarnadas. Então, ele falou que Dr. Brian, realizou milhares de experiências com a transmissão de mente a mente, ou seja, de alma a alma ou espírito a espírito, se vocês preferirem, com um baralho Zener, com 5 cartas de cada símbolo. Ele põe aqui as cartas, é uma cruz, um círculo, umas ondas, como se fosse o calçadão de Copacabana, um quadrado e uma estrela, que eu não vou projetar, porque se não é capaz de eu perder o vídeo, eu já perdi faz alguns minutinhos. Então, o que ele fazia? Ele colocava esse baralho e ia anotando essas experiências. E aí ele entra na clarividência. A clarividência é aquela visão que você tem à distância, você capta extrasensorialmente coisas materiais ou acontecimentos, objetivos distantes, né? Então, você vai, é um tipo de lucidez que você tem. Kardec vai denominar isso vista dupla na sua obra. Se vocês voltarem lá na playlist do Caminhos do Espiritismo, no Livro dos Espíritos e alguma coisa no Livro dos Médiuns, a gente fala de vista dupla, passem por lá. E aí ele vai dizer das variantes de tudo isso, que tem a clareaudiência, que é a audição paranormal, hialoscopia, imagens que são refletidas em superfícies refletoras, psicometria, que se usa muito, que você capta as imagens associadas a um objeto. Tem muitos filmes e séries, eu não assisto, mas eu sei porque as pessoas comentam, que usam a psicometria para desvendar algum suspense. Autoscopia, que é o autodiagnóstico paranormal, isso já me aconteceu várias vezes. Psicodiagnóstico, que é o conhecimento paranormal do estado de saúde de uma pessoa. Radiestesia, esse também é muito comum aparecer, que é captação de radiação emitidas por pessoas ou objetos através de um pêndulo ou de uma varinha. Precognição ou premonição. E aí, esse aí ele vai comentar mais a respeito. Então, se vocês viram a divisão dos sonhos, a Dora faz uma divisão didática dos sonhos, e eu tenho muitos sonhos premonitórios. Normalmente eu tenho um sonho, dali a alguns meses acontece. Tenho sonhos assim, até com frases que depois, quando eu vejo, parece que eu estou retornando ao sonho, inclusive. Mas a premonição, o que é? É o conhecimento do futuro por vias diferentes que não as sensoriais comuns, por intuições que não depende da perspicácia, do raciocínio ou da lógica, segundo afirmou o Prêmio Nobel de Fisiologia de 1913, que se chama Charles Pichet, em sua obra O Porvir e a Premonição. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo, mas é um exemplo que não vai trazer nenhum problema aqui para a gente. Agora eu me separei, mas quando eu conheci o José, há quase 8 anos, chegou um dia, ele estava, no primeiro dia que ele veio aqui em casa para a gente jantar, eu disse para ele assim, daqui uns dias você vai se mudar para cá e vai ficar um bom tempo. Ele assustou, foi embora, e claro que foi pensando nisso, e não deu um mês, né, tudo aconteceu dessa forma, e tanto é que ficamos quase 8 anos juntos. Então, é um fenômeno até perturbador para quem está próximo e para quem fala, né, e muitas vezes eu falo não sem pensar, mas sai espontaneamente. E ele, voltando aqui ao livro, ele vai dizer o seguinte, que, como diz Camille Flammarion, que era um espírita que ficou durante muito tempo ao lado de Kardec, ele escreveu um livro que se chama A Morte e Seu Mistério, o fato capital que deve chamar a nossa atenção é obter aos nossos olhos o caráter da certeza, é simplesmente essa afirmação paradoxal que um porvir que ainda não existe, que resultará do encadeamento de uma série de pequenas causas consecutivas, pode, no entanto, ser visto como se já tivesse sido realizado. Então, eu falo com vocês, deixa eu tirar aqui, gente, o som do WhatsApp, porque o pessoal resolveu mandar bastante WhatsApp agora. Então, na obra de Charles Pichet tem muito exemplo, né? E um caso curioso que eles trazem aqui é o seguinte, em 1998, o escritor americano Morgan Robertson,
Robertson. Nossa, que trava-língua. Bom, saiu. E ele viveu de 1861 a 1915. Ele publicou uma obra que chama O Afundamento do Titã, The Wreck of the Titan. E nessa travessia marítima, desse navio, né, ele vai narrar um navio que afundou. E o que acontece? Em 1912, ou seja, 14 anos depois da publicação deste livro, vem o Titanic e afunda. Então, a semelhança é muito relativa, é muito relevante, porque ambos estavam na sua viagem inaugural, tinham sido apresentados como não afundáveis, tinham características semelhantes, a rota era a mesma, mas em sentido contrário. Ambos naufragaram pelo impacto de um iceberg numa área marítima muito parecida, e tudo isso, para ser uma mera coincidência, seria muito estranho, né? Então, mas também a gente não pode aceitar que um conhecimento aparente do futuro já seja uma premonição, né? Para que uma premonição seja considerada irrepreensível, ela tem que ter algumas condições, né? O fato não deve ser provável, não tem como provar. Deve ter sido escrito, ou pelo menos encaminhado a pessoas que possam comprová-la. Eu posso trazer o José aqui, embora ele seja avesso a YouTube. O acontecimento indicado não deve depender da pessoa a quem foi anunciado. Então, o Dr. Ryan, ele acrescenta o quê? Se a realidade da premonição for estabelecida, apontará uma nova era do domínio do pensamento humano, talvez mais claramente do que todas as descobertas conhecidas até hoje. E ele também vai fazer testes utilizando aquele baralho que eu citei, que é de Zener, que eu citei anteriormente. Quem realiza a premonição é uma alma que pode ser encarnada ou desencarnada, mas se for desencarnada, ela se manifesta através de um médium, né? Então, não tem uma explicação plausível para esse fenômeno. Acontece porque se liga dessa forma. Não, a gente não sabe muito bem como é que é isso. Mas nós podemos aceitar que o futuro, de alguma forma, embora ele tenha vários acontecimentos, ele também está submetido à nossa liberdade individual, né? Então, não é um fato que é determinismo que nós estamos falando. Então, essas percepções anímicas, telepatia, clarividência, premonição, elas nos ajudam a estabelecer essa realidade da existência da alma, né? Porque essas possibilidades, elas pertencem ao espírito e não ao corpo. E aí vamos lá para Allan Kardec. Allan Kardec vai estudar essa fenomenologia anímica bem a fundo. Então, no capítulo 8 do livro 2 aparece na questão 522 e 524 do livro dos Espíritos. Aí aparece na questão 181 do livro dos Médiuns. Aparece em A Gênese, capítulo 15, itens de 5 a 9. E depois, aí por diante, então, aí você já tem um monte de material. Então, por exemplo, no livro dos Médiuns, capítulo 25, item 285, ele vai dizer: duas pessoas que foram evocadas. O que é evocar, gente? Evocar é solicitar a manifestação de um espírito em particular. Na mediúnica do Sejus, nós fazemos isso muito, né? Aí ele vai perguntar: duas pessoas que foram evocadas mutuamente poderiam transmitir seus pensamentos, se comunicar? E a resposta é sim, e essa telegrafia humana, né, que era o termo, né, um dia será um meio universal de comunicação, ou seja, a telepatia será um meio de comunicação da humanidade. Então, vejam que bom, nós podemos nos comunicar pelo pensamento uns com os outros, né? Não vamos precisar mais de internet, nem de Wi-Fi. Bom, agora eu vou entrar nas experiências de quase morte, EQM. Então, EQM são casos de pessoas que quase morreram, eu tomei um tiro, fiquei lá na UTI, mas que são reanimadas pela ciência médica. E elas explicam que, ao se recuperarem, as experiências que nos fazem pensar na existência e na imortalidade da alma. Então, tem muito relato sobre isso. Em 1975, o Dr. Raymond Moody, nascido em 1944, na sua famosa obra Vida Depois da Vida, e até as obras do Dr. José Miguel Gaona,
no outro lado do túnel, que foi publicado em 2012, e o Limite, que é de 2015. Então, outra pesquisadora pioneira nisso também, que a Dora já fez, inclusive, um Paz e Bem sobre ela, e a Dora tem bastante contato, é a doutora suíça Elisabeth Kübler-Ross. Ela acompanhou milhares de moribundos e suas desencarnações, e ela pôde registrar um grande número de experiências de quase morte. Então, em 15 de dezembro de 2001, a revista The Lancet, né, que é uma revista científica, incluiu um artigo do cardiologista holandês Dr. Pim van Lommel, nascido em 1943, e esse artigo é intitulado o seguinte, eu vou ler primeiro em inglês, depois eu vou dar a tradução, tá bom? Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest, a Prospective Study in the Netherlands. Então, experiência de quase morte em sobreviventes de parada cardíaca, um estudo prospectivo nos Países Baixos. Isso está disponível, está num depósito, é um artigo científico. Se vocês quiserem, depois é só baixar esse PDF deste livro e olhar. Então, tem muita pesquisa séria sobre a questão da transcendência e que podem comprovar a existência e a imortalidade da alma, né? Mas quais seriam essas circunstâncias que levariam a essa conclusão? Então, primeiro, o doente se sente fora do corpo, né? Ele pode ver o corpo, mas ele está fora. O paciente pode ver inúmeros detalhes de atuação de médicos, de enfermeiros em relação ao seu corpo e ao ato que está acontecendo na sala. O paciente experimenta uma sensação de paz e tranquilidade, sem medo da morte. A pessoa tem consciência de estar morta. Em muitos casos, a pessoa vivencia a experiência de passar através de um túnel com luminosidade ao fundo. E, frequentemente, ocorrem encontros com pessoas falecidas e que podem ser reconhecidas pelo paciente. Pode também ver algum ser com grande luz, pode haver um retrospecto vital, não há sentimento de julgamento e há um retorno consciente ao corpo que muitas vezes é indesejado. Então, se você conhece alguém que já teve experiência EQM, comenta e deixa aí para a gente ler, para a gente multiplicar isso. Então, todas essas sensações, elas ocorrem em muitas ocasiões muitas vezes esses pacientes, eles estão impossibilitados de ter os seus sentidos físicos, né? Eu estava com um tiro no peito numa UTI, né? Quando eu comecei a ver coisas e achei que eu tinha desencarnado e achei que realmente que eu estava me despedindo de tudo e ainda me lamentava porque eu não me despedi da minha família. Então, até que uma enfermeira entrou e aí eu consegui voltar para a realidade e conversar com ela. Então, essa sensação de ausência da gravidade, a alma vai registrando tudo com muitos detalhes, né? Com muito detalhe. Então, essa experiência de EQM, ela é bem registrada e analisada, ela é uma prova da existência da alma e da imortalidade da mesma. E aí tem um caso que ele cita aqui, de Pamela Reynolds, de 1956 a 2010, que ela viveu, e que desafia muitas das objeções que possam ser feitas com relação ao EQM. E aí ele vai dar aqui o caminho, que eu não fui lá, mas deixa eu ler aqui um caso engraçado da obra Consciência Além da Vida, que é do Dr. Pim van Lommel. Ele vai dizer o seguinte, que acaba sendo até meio que divertido. Uma enfermeira, ela atende um paciente que ele estava em coma, e ele precisou de respiração artificial. Então, eles tiraram a dentadura dele às pressas, né, e depositaram no carrinho de emergência. Depois que ele foi cuidado, que ele saiu, que ele foi extubado e se recuperou, ao ser levado de volta para o quarto do hospital, ele viu a mesma enfermeira e pediu a dentadura. E deu detalhes de onde estava a dentadura, porque ele estava fora do corpo e viu. Então, ele impressionou a enfermeira com aquilo. Então, gente, vou ficar por aqui, senão vai ficar muito longo. Tem muito mais que daria para falar sobre essas experiências de quase morte,
Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários e se vocês já tiveram ou conhecem quem teve alguma experiência telepática de premonição, de quase morte, para nós trocarmos bastante. Lembrando que tem Caminhos do Espiritismo, nós estamos estudando a Revista Espírita e toda a programação do canal. Boas Palavras para um Bom Dia, Minutos Terapêuticos, Filosofia e Vida e o Paz e Bem todos os dias. Então, fiquem conosco. É um grande prazer estarmos juntos, juntas e juntos. Um beijo grande. Paz e bem, gente.